Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física. Na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando o tema ótica geométrica. Vem comigo na tela. Então, ótica geométrica é o estudo da luz através da geometria. Para estudar a luz, a gente pode dividir esse estudo da luz em duas grandes áreas. A chamada ótica física, que vai trabalhar aí a natureza da luz, né? As propriedades, como que a luz é formada, como que ela se comporta. E a ótica geométrica, que vai estudar os fenômenos da luz através dos raios de luz, através de geometria, certo? Então, na ótica geométrica, o que é a luz? Luz é definida como uma fração do espectro eletromagnético que impressiona os olhos, tá? Então, a gente vai dizer aí que a luz é aquilo que consegue chegar até os olhos e causar no cérebro a sensação de visão, beleza? Os raios de luz na ótica geométrica, a gente vai representar por pequenas setas, tá? Então, os raios são essas setinhas orientadas aí, que vão representar a trajetória da luz. Então, por exemplo, no meu exemplo aqui eu tenho uma vela, certo? E essa vela está gerando luz, além de calor e tal. Os raios de luz estão chegando até o olho aqui, então essas setinhas representam aí a trajetória do raio de luz. É lógico que você sabe que ao redor da vela aqui, eu tenho a luz se espalhando por todas as direções, mas no meu exemplo aqui eu estou considerando apenas esses três raios de luz, beleza? Então, um raio de luz, uma setinha. Se eu tenho mais de um raio de luz, né, vários, 3 ou mais, então eu tenho um feixe de luz, ou um pincel de luz, beleza? Então, eu posso ter um feixe de luz divergente, paralelo ou convergente. O que é um feixe de luz divergente? É quando a luz se espalha a partir de um mesmo ponto. Então, a partir desse ponto aqui, a luz está se espalhando nessas três direções da figura. O que é um feixe paralelo? Da matemática, você sabe que duas retas são paralelas quando uma não toca na outra, né? Então, feixe de raios paralelos, um raio não encosta no outro, não se aproxima nem se afasta do outro. Convergente é quando os raios se encontram no mesmo ponto, beleza? Então, diverge, se espalha a partir do mesmo ponto. Converge, se concentra a partir do mesmo ponto, beleza? Então vamos lá, galera, falar aqui para vocês um pouquinho aí sobre fontes de luz. Então a gente tem as fontes de luz ditas primárias e as secundárias, tá? As fontes de luz primárias a gente também pode chamar de corpo luminoso, ou seja, é aquele tipo de corpo que emite a própria luz, que emite luz própria. E as secundárias a gente pode chamar também de corpo iluminado. Ou seja, eles não possuem luz própria, emitem luz através de reflexão ou através de outro meio aí, ok? Então, a luz, a gente vai dividir elas aqui, para facilitar o nosso estudo, em dois tipos, tá? Monocromática ou policromática. Mono traz para a gente a ideia de tá? Cromática, cor. Então, monocromática, uma cor. Policromática, várias cores, tá? Então, quando você escutar que um raio de luz é monocromático, significa que ele possui apenas uma cor. Quando você escutar que é policromático, significa duas ou mais cores, beleza? Falar para vocês aqui a respeito também dos meios ópticos, tá? Então, a gente classifica os meios ópticos, ou seja, os meios onde a luz consegue se propagar, de três maneiras diferentes. Os meios podem ser transparentes, translúcidos ou opacos. São meios transparentes. Meios transparentes são aqueles meios que permitem a propagação regular na luz. Ou seja, a luz ela consegue se propagar através desse meio sem sofrer nenhuma forma de desvio ou de interferência, tá? O que é um meio translúcido? A luz ela consegue se propagar, porém de forma irregular, tá? Ou seja, ela vai sofrer pequenos desvios, vai sofrer aí mudança na sua nitidez, ou seja, na forma como a gente enxerga ela. E meios opacos são aqueles que não permitem a propagação da luz. Então, exemplos para vocês entenderem melhor aí, ó. Então, o meio transparente eu consigo enxergar através desse meio. Já o meio translúcido eu consigo enxergar, porém a imagem ela perde toda a nitidez. Eu consigo ver ela tipo como se fosse borrada. E, por exemplo, o meio opaco
eu não consigo enxergar sobre ele. Então, a gente tem muitos exemplos de meio opaco aí, paredes, objetos, né? Beleza? Então, vamos falar um pouquinho aí dos fenômenos ópticos, tá? Reflexão regular e reflexão difusa. O que é reflexão? A reflexão ela ocorre quando a luz incide, né? Ou seja, bate em um meio e retorna, né? Mudando apenas aí o sentido de propagação. Então, bate e volta, incide e reflete, ok? Então, a reflexão regular são quando os raios incidentes, né, eles se refletem de forma paralela. Por exemplo, aqui eu tenho um feixe de raios paralelos, bateu no meu meio refletor e eles vão ser refletidos de forma paralela também. Já na reflexão difusa, galera, eu tenho aqui, por exemplo, um feixe paralelo, bateu, refletiu e os raios se espalham em várias direções diferentes. Ok? Um comentário interessante aí para vocês a respeito da difusão é o seguinte, pessoal. A gente consegue enxergar os objetos graças à reflexão da luz. Então, a gente só consegue enxergar em um ambiente que tem luz. Por exemplo, se estivermos numa sala escura ou de noite e não tiver nenhuma luz, o nosso olho ele não consegue detectar a presença de objetos, a gente não consegue ver. Então, a nossa visão ela depende do fenômeno de reflexão. E o fenômeno de reflexão mais abundante que a gente encontra no nosso cotidiano é a reflexão difusa, tá? Ou seja, é aquela que bate a luz no objeto e a luz se espalha em várias direções. Então, vamos lá. Outro fenômeno importante para a gente discutir é a refração. O que é a refração? Refração vai ocorrer quando a luz atravessa de um meio para o outro. Então, por exemplo, do ar para a água. Ó. Então, eu tenho a luz propagando no ar e ela mudou, começou a se propagar na água. Quando isso ocorre, a velocidade, né, da luz vai ser diferente no ar e na água e ela vai sofrer esse pequeno desviozinho aqui. Então, o que é a refração? Mudança de meio e mudança de velocidade. Ok? E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o fenômeno da absorção da luz, que é quando a luz bate, né, no objeto e essa luz é absorvida, geralmente transformada em calor. É a história lá da irradiação térmica que a gente viu aí em algumas aulas anteriores. Ok? Vou falar para vocês um pouquinho da cor. O que é a cor de um corpo? Fisicamente falando, galera, a cor é a frequência, né? Então, a cor é a frequência da luz. Então, a cor de um corpo, ela vai ser a frequência refletida por esse corpo. Por exemplo, se eu enxergo um corpo na cor vermelha, significa que esse corpo está refletindo para mim a luz de frequência vermelha. Se eu enxergo esse corpo na cor amarela, ele refletiu a frequência na cor amarela. Aqui eu estou considerando, por exemplo, que a luz é branca, né? O que é a luz branca? Luz branca é a soma de todas as cores juntas, tá? Então, quando você enxerga a cor branca, na verdade, o seu olho está detectando ali a presença de todas as frequências de cores de uma vez, ao mesmo tempo, ok? E o que seria, então, a cor preta? Quando você enxerga a ausência, né, de frequência da luz. O preto aí seria como se fosse a ausência de reflexão, beleza? Então, quando a luz é absorvida e não é refletida, você enxerga como se fosse a cor preta. Aí, da mesma sorte, aí o verde e o azul. Verde reflete a frequência do verde, azul reflete a frequência do azul. Beleza, galerinha? Então, aqui para vocês o espectro de cores, tá? Para vocês terem uma ideia, na verdade, aqui essa é uma imagem do espectro de ondas eletromagnéticas, certo? A gente estudou um pouquinho lá na parte de radiação e aqui a gente está tratando do espectro visível, né? Que vai lá do vermelho até o violeta, nas 7 cores do arco-íris. Tranquilo, galera? Então, cada cor vai ter uma frequência diferente e um comprimento de onda diferente. Beleza, galerinha? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Próxima aula a gente continua. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço e fui!